Boa tarde, pessoal. Alô, alô, alô. Boa tarde. Tem som aqui? Tem, né? Boa tarde, tudo bem? Vamos lá, que a gente já está passando um pouquinho do nosso horário. Capítulo 8, bem-aventurados os que têm puro coração. Deixai que venham a mim as criancinhas. E vamos nós, não é? Disse o Cristo, deixai que venham a mim as criancinhas. Profundas em sua simplicidade, essas palavras não continham um simples chamamento dirigido às crianças, mas também o das almas que gravitam nas regiões inferiores, onde o infortúnio desconhece a esperança. Jesus chamava a si a infância intelectual da criatura formada, os fracos, os escravizados e os viciosos. Ele nada podia ensinar à infância física presa à matéria, submetida ao jugo do instinto, ainda não incluída na categoria superior da razão e da vontade que se exerce em torno dela e por ela. Queria que os homens a ele fossem com a confiança daqueles entezinhos de passos vacilantes, cujo chamamento conquistava para o seu o coração das mulheres, que são todas as mães. Submetia, assim, as almas à sua terna e misteriosa autoridade. Deus Pai, Jesus, grande amigo nosso, de todas as horas, Joana de Ângeles, nossa querida mentora, que nos ampara os corações, que está sempre junto de nós, junto com toda essa equipe de amigos espirituais, que estão sempre junto de nós e nos trazem a esta casa de amor todas as semanas. Estejam conosco neste momento de estudo, de aprendizado, onde trazemos os nossos corações com alegria para aprender, para transformar conhecimento em sabedoria, para apaziguar os nossos corações, para balsamizar as nossas feridas, para entender as mazelas dos nossos espíritos e transformá-las em saúde, em cura, para que possamos alcançar a plenitude que Joana propõe para nós. Graças a Deus. Hoje o tema é bom. Sempre é. Vocês acham? Eu acho que não. Acho que às vezes tem uns temas que, nossa senhora, a gente tem que se segurar, né? Às vezes uns temas que a gente não quer muito tratar, mas é bom. Não quer trabalhar? Troca comigo aí, Dê. Troca. Aquela relação de altura. Então, pessoal, bloco 5, sentimentos que curam. Vamos falar de perdão. E auto-perdão. E auto-perdão. Porque eles caminham juntos, né? Eu não acho que eles caminham separados, não, sabe? Acho que eles caminham bem juntos, um do outro. Vamos fazer essas reflexões. Por que andam... Não, já cabe uma reflexão, né? Por que será que andam juntos? Por que será que não dá para separar perdão de auto-perdão? Vamos começar a pensar. Alguém tem uma ideia? Perdoar o outro, mas você não consegue se perdoar. Se eles não andassem juntos. Você tem a capacidade de perdoar o outro e não consegue se perdoar. Aí não perdoa. Não se perdoa ainda, então não tem como perdoar. Não, se a gente não se perdoa, não tem como perdoar o outro. Porque o outro não é nosso espelho. A gente não fala sempre disso. Então, o que ele vai mostrar para a gente? Tudo aquilo que a gente não perdoa na gente. Né? É mais profundo. Exatamente. E ela falou, aquilo que a gente não consegue perdoar no outro é o que a gente não consegue perdoar na gente. É dureza, mas eu sei moçada. que vocês vão dizer assim, ó. Eu sei que vocês vão dizer assim, mas eu não faço aquilo que fulano faz.
Pode já ter feito, mas não lembrar, né? E hoje rejeita com tanta força, mas rejeita o que ainda está lá no inconsciente, ainda está lá dizendo de você, está na sua história. Se está na nossa história, está gravado. E quando a gente menos espera, alguma coisa aciona esse gatilho e ele vem à tona. Olha só, gente, tem bastante livro sobre isso. Verdade, tá? bastante. O auto-perdão é para ler inteiro, não é um capítulo. É do E Rossandro rapidinho. esse, hein? Esse é do Rossandro. Alguém já leu? Já leu? Já leu? É do Rossandro, esse né, é do- gente? é Fala do- sério, que esse foi é do aquela Rossandro. palestra que eu tive que retocar toda a maquiagem, porque eu me... Foi uma água, assim, que descia. Eu ainda falei para ele, olha, aquela musiquinha do final foi um golpe baixo. Eu estava ali me segurando, sabe? Quando você está forte ali, via aquela emoção, o olho enchia, mas você segura. Quando ele começou, eu falei, aí veio tudo à tona. Eu falei, Olha, não vocês dá. vão ter que falar para mim das emoções que vocês sentiram, porque eu vou ver tudo na internet agora. Ela ficou lá dentro. Então, pessoal, tem bastante livro falando desse assunto. Acho que é importante. A gente falar de perdão é sempre um desafio na nossa existência, porque perdão tem a ver com as nossas mágoas, com os nossos ressentimentos, com as nossas culpas. Então, é sempre um desafio falar desse tema para nós. Então, tem muito livro aí para a gente se fartar. Não há coração que não esteja ou já não tenha estado magoado nessa vida. Essa é a primeira constatação. Não tem coração que não esteja ou já não tenha estado magoado nessa vida. A grande maioria diz que não tem mágoas, mas na verdade as tem sim. E muitas, mas não faz contato com elas. Deixam-nas guardadas, cultivadas, como plantas que vão se enraizando e crescendo, até que dão frutos, sementes e reproduzem outras iguais. Algum de vocês sente aquele prazer de lá no fundo revirar, remexer e deixar a dor vir à tona? Alguém gosta disso? O que a gente prefere fazer? Empurra para lá. Não quero nem lembrar disso. Essa dor eu não quero voltar a sentir. Mas vocês acham que a dor foi embora? Ela permanece. E pior, permanece nas nossas atitudes e nas nossas relações, que às vezes não tem nada a ver com o que aconteceu lá atrás. Mas aquilo fica voltando através das relações novas. Porque é uma maneira da gente entender e reconhecer que tem alguma coisa ali que não foi olhada, que não foi tratada, que tem alguma coisa que a gente precisa ter um olhar mais minucioso, e está lá no fundo. Quantas e quantas vezes a gente tem algumas questões que ficam apagadas da nossa mente? A gente não se lembra nem que passou. Alguns de nós têm até períodos da idade de infância ou de adolescente que a gente não se lembra de ter passado. Gente, outro dia eu vi uma foto minha, que uma amiga me mandou, não sei se a Elô está aí. A Elô está aí? Elô, desculpa, eu não enxergo, eu não tenho óculos, mas a Elô me mandou. A Elô é minha amiga de infância. E aí a gente se reencontrou aqui no Seja. Foi muito engraçado, porque ela faz minha aula, eu não sabia que era ela não sabia que era eu. Aí um dia a gente foi conversar e aí a gente se descobriu de novo. Mas era muito minha amiga desde pequena. E aí ela me mandou uma foto. Aí eu olhei para aquela foto, essa aqui não sou eu, não. Por isso que ela não me reconheceu, porque era a foto que ela tinha que eu não tenho mais a referência, eu já nem me enxergo daquela forma. Aí depois eu fiquei em casa, eu fiquei pensando, por que eu não me reconheci naquela foto? E aí eu não conseguia lembrar de partes da minha idade que fizeram parte daquele período. E aí eu comecei, aí, você não sabe o que você trouxe para mim. Aí começou, aí foi, aí a autocura foi começar. Aí eu tive que remexer lá embaixo, no lodo, ver o que tinha ali, o que tinha ali naquele meio. E aí você começa a lembrar e enfrentar. Mas a gente, às vezes, passa anos sem a gente ter consciência de que passou por aquele período. Os psicólogos falam muito disso, né?
Por isso que eles fazem você voltar lá atrás, que muitas das nossas questões, aliás, a gente sempre tem questões lá atrás e a gente precisa ir lá, porque questão com o pai, com a mãe, com a família, né? Com as nossas vivências, que às vezes, em criança, a gente não tem condições de trabalhar. Aí cresce, começa a trabalhar. E às vezes a dor é tão intensa que a gente bloqueia. Bloqueia mesmo. A gente bloqueia mesmo. E é como se não tivesse existido na superfície. Mas em algum momento vai surgir uma situação na vida que vai trazer de volta essa questão. E se a gente tiver mais maduro, tiver com mais prontidão, nós poderemos remexer nesse lodo para tirar de vez, para trazer limpidez a essa água. Não raro observamos grandes mágoas por trás de muitos adoecimentos físicos. Psiconeuroimunoendocrinologia. Eu treinei tanto para falar isso, que eu vou te contar. Psiconeuroimunoendocrinologia. Ui! O organismo está totalmente integrado. Nada está separado de nada. No cérebro, substâncias específicas ligadas às emoções são derramadas na corrente sanguínea e agem em todo o organismo, gerando reações compatíveis com as emoções originais que afetam a fisiologia orgânica, podendo equilibrá-la ou desequilibrá-la conforme sua natureza e intensidade. Então, o que a gente está vendo é que as nossas emoções, dependendo da forma como a gente as vive, como nós as vivemos, elas vão trazer um impacto poderoso na saúde física ou na doença. Depende de como a gente vai lidar com todas essas questões. E é por isso que hoje nós já temos esta convicção. Quando a enfermidade chega no corpo, é porque lá atrás o espírito está doente já há algum tempo. Então, o adoecimento do corpo é uma consequência do adoecimento que eu trago no meu espírito. Ok, pessoal? Não perdoar é como beber veneno, desejando que o outro morra. Perdoar é como beber veneno, Não perdoar, desculpa. Ah, estão lendo, né? Tá. Não perdoar é como beber veneno, desejando que o outro morra. É forte, hein? Porque toda vez que a gente está nessa vibração, que é a da mágoa, ou do ressentimento, do desejo de vingança, nós estamos dos melindres, nós estamos trazendo para nós mesmos o veneno. A gente quer que o outro se lasque, mas de fato quem está se lascando somos nós. Vocês concordam com isso? E aí, isso vira o quê, pessoal? Uma algema. E isso pode ser sutil, tá? Às vezes a gente não vai naquela questão mais forte, porque a gente nem quer tocar, mas às vezes a gente foi contrariado, como ela falou do milindre. O fato de ser contrariado, a gente fica naquela torcida assim, a pessoa agora vai se ferrar porque ela não me ouviu. Tomara que dê errado o que ela está falando, só porque ela não me deu atenção, só porque ela não ouviu o que eu estou falando. E às vezes com coisas eu vou contar. Vou contar. Não olha para mim com essa cara, não. Então, o meu marido veio reclamar das compras que eu estava fazendo, né? Que eu faço há muitos anos. Aí eu falei, você não sabe fazer compras. Quem sabe fazer compras sou eu que sei o que eu estou fazendo. Não.
porque é assim, assim, assim. Eu falei, quem é ele para me ensinar a fazer compra, que é o meu trabalho? Que eu sei fazer, que eu né? Mulher sabe fazer mercado, né? Compra de mercado. Aí eu fiquei melindrada e falei assim, então não faço. Não faço. Agora vai você. Ele levou uma semana para tentar conseguir fazer compras. Aí resolveu comprar pela internet. Aí comprou pela internet. Você já viu o que aconteceu com as compras. Em casa está todo mundo reclamando. Porque chegou tudo errado, um tomate, uma não sei o quê, não dá para nada, que não sei o quê. E pagou a mesma coisa que eu sempre pago, porque o meu orçamento é bem, né, detalhadozinho. E aí eu fiquei com aquela sensação assim de... se deu mal. Eu não quis nem saber se a família inteira se deu mal. Ele se deu mal. Gente, são essas pequenas coisas que mostram que a gente ainda tem dentro, tá? Que fica ali, tá? Se a gente levar isso para o macro, olha só como a gente se envenena. Olha como a gente torce para que as coisas deem errado. E olha, para o outro. Que energia é essa? Essa energia é péssima, né? Sempre vem alguma coisa, né? Sempre. Aí, esse é um exemplo. Tomara que não venha nada. Esse é um exemplo pequenininho. Acontece que a gente faz... Pode ser também um método educativo, né? Mas o que eu tenho que olhar, além do método educativo, é o que eu estou sentindo. Essa que é a questão. O que está por trás do que eu fiz? De como eu reagi a isso? De como eu estou sentindo isso? Porque é isso que está na minha responsabilidade. Eu vou contar para vocês se isso vai acontecer ou não, tá? E o que acontece? Que ela deu uma situação de supermercado, mas essas pequenas coisas se repetem na nossa vida de relação, com o mercado ou com qualquer outra coisa. E as pequenas coisas vão se acumulando e a gente vai permitindo que esses pequenos melindres ou esses pequenos ressentimentos vão se amontoando dentro de nós. E aí o que acontece? Isso deu exemplo na relação com o marido. Mas dependendo do mecanismo que tenha sido acionado ali, vai acontecer com outras pessoas também. Porque é o que tem dentro que me movimenta. Então aconteceu nessa situação do mercado, mas pode acontecer com um professor. Pode acontecer aqui na casa espírita, porque vamos combinar, né? Essa carinha doce aqui é só na hora que a gente está falando, porque, na verdade, não existe isso, não. A coisa é séria para todo mundo. Né? Então, você, a pessoa é tão fofinha. Aí meu marido fala assim, vai morar lá em casa. É assim. Porque nós todos somos assim. E nos movimentamos desta forma. Então, é prestar atenção mesmo naquilo que nos movimenta, que nos aciona, que nos motiva para o bem ou para o mal. O desejo de vingança, a raiva não trabalhada, o desejo de justiça a qualquer preço, são atos destinados ao semelhante, mas afetam primária e prioritariamente aquele que os vive e mantém no coração. Olha lá aquela mão. Uau! Se a gente pudesse se ver em algumas circunstâncias, a gente seria bem aquela mão ali. Não é a mão assustada, não. A mão que está pronta para bater. É. Dá até pena da outra. É verdade. O perdão são 3 coisas muito importantes: decisão, atitude e é um processo. Então, a gente não pode ter a ilusão, a partir de agora eu vou perdoar. Que é assim. Não, perdoar é um processo. Ele vai acontecendo na medida em que a gente se permite olhar para aquela dor e ir trabalhando aquele acontecimento. Então, como é que é isso? Quer falar, Dê? Uhum. Não, eu ia dar um exemplo, se quiser, eu dou no final. Um casal de namorados. Os namorados brigam, né? Dão tempo. Aí, depois desse tempo que eles dão, eles voltam, né? Porque perdoaram. Mas esse casal de namorados, apesar de dizer que se perdoou,
vai sempre voltar naquele ponto. Porque o processo ainda não foi completado. Porque esse processo não acontece na hora que você tem a vontade de perdoar. Você vai tendo que diluir aquilo, vai tendo que entender, mudando o olhar. E a gente não faz assim. A saudade, o amor fez com que eles retornassem a namorar. Mas o perdão não. E às vezes isso arrasta por anos, anos, anos. A pessoa casa depois de ter namorado e ainda tem aquilo lá naquela memória, naquele inconsciente, ainda machuca. E a primeira briga feia que vem, tudo vem para fora. E aí se diz o que não quer. Se tira tudo lá de baixo e aí se percebe que a mágoa ainda está ali. E que o perdão totalmente ainda não aconteceu de fato. E isso pode ser tão sutil, gente. Pode ser. Tem coisas que elas estão tão claras. A gente quer lidar com isso, e aí a gente vê o seguinte, que a gente lembra daquela dor enorme. Aquela dor enorme a gente não esquece. Mas essas pequenas dores do dia a dia, que a gente vai passando por cima, de alguma forma, ela vai ficando ali, como se tivesse uma capa, e a gente vai deixando que aquilo aconteça. E aquilo vai corroendo o que a gente tem por dentro. Vejam como pode ser desafiadora a convivência. A convivência é extremamente desafiadora. Desafiadora para o nosso próprio autoconhecimento, para aquilo que a gente está buscando. Porque é muito mais fácil negar, é muito mais fácil responsabilizar o outro. É muito mais fácil atribuir ao outro a responsabilidade pelo que eu estou sentindo. E sabe que, na maioria das vezes, o outro muda antes da nossa visão em relação ao outro. Quando a gente entende o outro de uma forma, a gente costuma criar rótulos sobre aquela pessoa. A gente bota ele dentro de uma caixinha. E aí a gente não percebe que ele já saiu de dentro da caixinha, mas a gente ainda está enxergando a pessoa daquela forma. E tudo que acontecer, a gente já enxerga a pessoa fazendo aquilo que ela já não faz mais. E às vezes continua se magoando por coisas que já não estão mais acontecendo. Podem estar acontecendo próximas, mas é de uma outra maneira, mas a gente está voltando para dentro dessa caixinha. Porque não saiu de dentro da gente. Olha só, eu fico com uma dúvida muito grande, é isso que você está falando. Lá no teu primeiro slide que você passou, né? Você perdoa e você não tem mais a mágoa mesmo da pessoa, mas é uma pessoa que você não tem mais contato. Né, que você tinha contato por muitos e muitos anos da sua vida e que hoje em dia você não tem contato. Tanto que acontece exatamente o que você falou. Você acaba até esquecendo. Né? Às vezes você lembra no momento que alguém está falando alguma coisa, né, que aquilo te volta. Mas nem todo mundo, isso é que eu queria assim, fosse mais claro. Você não precisa estar diante de 100% das pessoas que passaram pela sua vida e que fazem parte, por de repente você começa a frequentar o SEJA, a ter uma outra percepção da vida e achar que você pode sim selecionar com quem você quer estar ou não. Isso não quer dizer que você ainda tem mágoa dessa pessoa. Olha, a gente faz as escolhas da nossa vida. Com quem eu quero conviver é uma escolha. E isso não está atrelado ao perdão. Porque eu posso perdoar alguém por entender as dificuldades daquela pessoa, por ter o olhar caridoso, de saber que ela está no caminho, de saber que ela pode errar tanto quanto eu posso errar, tanto quanto eu erro. Todo esse trabalho pode estar dentro de mim. Mas eu simplesmente não tenho mais sintonia com aquela pessoa. E a minha escolha é não conviver.
Mas eu não emito mais a vibração da raiva, da mágoa. Já não existe mais. Tem ideia. Eu sou capaz de fazer oração com o coração cheio de amor para que aquela pessoa possa estar toda envolvida em coisas boas, em desejar para ela tudo que há de melhor, mas isso verdadeiramente, não forçosamente, porque a gente força e a gente acredita naquilo que está fazendo, tá? E aí a gente fala assim, não, mas eu só desejo bem para ele, eu quero que dê tudo certo, ou que ela continue o caminho dela, que isso, não sei o quê, mas lá no fundo não. Então, o verdadeiro, quando ele vem, ele te enche de paz, ele te desacorrenta, ele não te faz mais descer aos sentimentos que fazem você sofrer, que trazem os conflitos. Não, assim... Você não está conversando com a gente. Mas eles escutam. Não escuta, não. Tem gente lá embaixo. Então, eu acho que isso é uma coisa bem bacana da gente deixar clara, por isso eu te perguntei isso, até porque eu queria ter certeza também que eu não tinha, porque eu escuto isso demais, tanto aqui dentro como fora daqui. E eu acho que sim, a gente tem o direito de poder fazer nossas escolhas. E eu venho escutando as pessoas falarem, não, vocês têm que amar todo mundo. Não, acho que não é bem assim, né? Você pode fazer oração boa para as pessoas, desejar o bem, mas você não tem que conviver com aquelas pessoas que você acha que não tem a ver com você, né? E acho que as pessoas estão tendo uma ideia errada disso. Olha só, pessoal, ela usou uma palavra importante aqui, que aí a gente vai falar um pouco até do Evangelho. Quando Jesus fala amar os vossos inimigos, é preciso entender o que é esta palavra amar. Entendeu? E Jesus, a gente tem que ter bastante clareza disso para não se equivocar com o conceito. Então, lá mesmo no Evangelho diz, nós não podemos ter por alguém que é nosso inimigo, aqui bem entre aspas, ou alguém que quer nos prejudicar, o mesmo sentimento de ternura que a gente tem por aquele que tem, com quem a gente nutre uma boa relação e afetividade. O que Jesus quer dizer com não amar, até porque isso tem uma questão de tradução, de linguística também, é que eu não preciso desejar o mal do outro. Bem ao contrário. O que me mostra que eu superei e que eu entendi aquela situação é quando eu consigo desejar o bem, o que não significa conviver, porque até mesmo pelas leis da física e da atração e repulsão dos fluidos, eu não posso me sentir atraído por alguém que não vibra do mesmo jeito que eu. É preciso entender isso. Então, não é uma questão de estar obrigado a conviver. Aliás, se já usa a palavra obrigado, já está tudo errado. Porque não é uma questão de estar obrigado. É uma questão de escolha. E, às vezes, a gente escolhe estar obrigado. Não é? Às vezes. É porque hoje estou boazinha. Às vezes a gente escolhe, a gente está sempre nesse papel, e muitas vezes é para depois se fazer de vítima. Muitas vezes para depois entrar no papel de vítima da situação. Eu suportei e tolerei, mas aí eu sou, né? Como aquela pessoa. Exatamente. Então, eu sou a sofredora e a vítima daquela situação. Ok? É uma coisa. Então, vamos ver aqui um pouquinho essa história. Decisão é decidir-se pela paz por não sofrer mais, por não aumentar o tamanho ou a consequência de um ato infeliz. Então, é uma decisão.
Eu não quero mais sofrer com aquela circunstância. Eu não quero mais. Eu não quero aumentar o tamanho dessa dor que já tem doído a minha durante muito tempo. Eu não quero aumentar isso. Não quero também trazer uma consequência maior, que é aquilo de acrescentar dor à dor. Eu tomo uma decisão de não trazer mais dor para aquilo que já doeu. É não aumentar e trazer ressentir, ficar ressentindo, remoendo. Exatamente, porque a gente traz de volta a energia, né? Toda vez, olha só, pessoal, vamos... Diferente do que ela falou de revirar o lodo, quando você revira o lodo, é importante revirar o lodo para limpar, né? Para limpar. Isso. Aí você também traz a mente feminina. Mas aí, se você está fazendo isso de forma consciente, você está querendo se libertar daquela situação, o que é diferente de você alimentar. Não para revirar o lodo para poder voltar a ficar mal, não é isso. É para você, justamente quando você já está disposta e consciente diante do que você já tem agora como conhecimento, o poder de transformar. Aí seria a atitude. Pois é. Então, veja só, vocês vejam se isso não acontece. A gente vive uma determinada situação que traz medo, angústia, raiva, qualquer uma dessas coisas. E aí a gente, muitas vezes, dependendo de como eu estou naquela situação, parece que eu sinto prazer em contar tudo de novo, muitas vezes. E eu trago, toda vez que eu falo, parece que me dá um prazer em trazer de volta aquela energia. Então, se foi uma situação que me trouxe muita raiva e que eu não canalizei, não trabalhei, aí eu vou contar para alguém aquela situação, aí eu vivo aquela raiva toda de novo. E cada vez que eu me lembro, eu sinto raiva de novo. E uma coisa bem interessante que acontece quando a gente vai contar para alguém, é que a gente vai contar para alguém sempre na esperança de que o outro nos apoie. A gente vai buscar a conivência do outro. E quando a gente conta a nossa versão. Que toda vez que a gente conta, fica cada vez mais forte. E a gente começa a acreditar que foi exatamente daquela forma. A gente mascara a nossa responsabilidade em cima daquilo e filtra e deixa só o que nos interessa passar para o outro. Aí é que a gente se ferra. E um colorido todo nosso. E é aí que o ego se aproveita e fala assim, yes. Então, quando a gente toma decisão, eu tenho também que ter o quê? Atitude. A decisão precisa concretizar-se em atos para ser validada. E um processo, ou seja, é fruto de tempo, de metabolismo da experiência. É necessário mastigar, engolir, digerir para se compreender o que se deseja e o que faz falta em si. Então, quando ela fala que é um processo, está dizendo, é preciso digerir aquilo, mastigar. Isso é mexer no lodo. E isso não é assim. É um processo que a gente vai, aos poucos, diluindo. E a partir do momento, por exemplo, numa das situações que é muito comum que a gente vê, um casal briga, o marido traiu a mulher. E aí a mulher fica dilacerada. Entrou naquela, sabe, naquele sofrimento, naquela amargura toda e fica, separo ou não separo, separo ou não separo, separo ou não separo. Se ela separar bem, se ela não separar, o que ela está dizendo? Resolvi aceitar. Se eu resolvi aceitar, está implícito que eu estou perdoando. Mas aí ela não perdoa. E aí o que ela faz com o casamento? Ela passa anos torturando todo mundo que está na família. E ela, sobretudo. Porque ela se obriga a viver aquele sofrimento e aquilo vai acabando com a personalidade dela. Vai destruindo aquilo que ela é.
Porque ela está se ferindo, ela está se violentando de estar ainda naquela situação. E qualquer coisa que aconteça, aquilo é motivo para fazer uma bagunça de novo. Então, se eu resolvi encarar, eu tenho que fazer esse trabalho aqui. Não dá para ficar parada, não. Porque se eu não faço esse trabalho, é melhor eu nem ficar. Porque aí é só trazer aquele sofrimento e aí começa a ficar doentio. E a gente fica, às vezes, escolhe viver essa situação, escolhe ficar numa posição de cobrador perpétuo. O outro, a gente está dando o exemplo da mulher, mas pode acontecer com qualquer gênero, o outro vai ser eternamente um devedor daquela permanência no lar. Se eu não trabalho essa questão com profundidade, com clareza, para aceitar o que aconteceu, eu me torno uma vida inteira credora naquela relação. E qual é o papel do credor? É o papel do cobrador. Daquele que está sempre cobrando do outro um pagamento de uma dívida que não acaba. E isso tem a ver com o sentimento de vingança. A pessoa acaba ela se tornando algoz em cima do erro que às vezes o outro já entendeu. Para perdoar, isso é legal, essa reflexão. Para perdoar, é necessário desiludir-se. O ser humano engana-se muito facilmente. A mente humana é repleta de recalques, repressões de toda ordem e, sobretudo, fantasias. Todos têm visões idealizadas da vida que são aprendidas com a família, a cultura e a sociedade. Então, a gente já sabe que o nosso comportamento ele é ditado por aquilo que a família, a cultura e a sociedade dizem para nós que deve ser feito. E o que é desilusão, gente? Deixar de se iludir. Deixar de se iludir, não é se enganar? O que a gente tem que buscar na nossa verdade? Se o outro é que está me trazendo a verdade, ele está trazendo a verdade de quem? Dele. E quando a gente fala de autoconhecimento, a gente está falando dessa desilusão. A gente está falando de desfazer uma autoimagem criada que não corresponde à nossa realidade. É desse tipo de desilusão que está sendo falado ali. Eu crio, ao longo do tempo, uma imagem sobre eu mesmo que vai dizer se é real ou não. Então, essa imagem, normalmente, não é real. Então, para eu poder perdoar, eu preciso me desiludir de quem eu acredito ser. Senão eu não consigo perdoar. Porque se eu não fizer isso, eu vou estar sempre no papel daquele que quer ter razão. Pois é. Ou de vítima da situação. Ela falou que ela não quer ter razão, que ela quer ser feliz. É uma frase que a gente tem visto aí por aí, mas é um exercício não querer ter razão e querer ser feliz, porque a gente está sempre querendo provar para o mundo que está certo. É verdade. Difícil para muitos de nós. Para perdoar é necessário conhecer-se profundamente. Muitas doenças decorrentes das mágoas acumuladas na alma são evitáveis e representam a escolha do indivíduo em não se curar, ficando preso aos ganhos do papel de vítima da vida. Então, é preciso, né, uma palavra até que ficou na moda aí
dentro até das empresas, é preciso ter o quê? Resiliência. Mas, pois o que é ter resiliência? Resiliência é aceitar o que não pode mudar e sair inteiro. Ser capaz de ter uma atitude para ir em frente. E não ficar paralisado. Isso que é resiliência. Porque tem coisas que a gente sempre brinca. A gente vive com duas zonas. A zona da influência e a zona da impotência. Onde é que eu tenho que agir? Na minha zona de influência. Porque na minha zona de impotência não há o que fazer. Então, o que eu tenho que fazer cada vez? Aumentar a minha zona de influência. Porque é isso que eu posso fazer por mim mesmo. Então, o que é isso? O que está lá no outro, amigo, é minha zona de impotência. Mas eu acho que não. Que é a minha zona de influência. E aí eu quero agir dessa forma, querendo que o outro faça do jeito que eu quero. E se não fizer, eu não perdoo. Exatamente. Oi? Olha só, a amiga aqui está dizendo, mas essa nossa atitude não vem muito do orgulho? O que vocês acham? Não é orgulho? Lembra da nossa aula de orgulho? Quem é que sabe mais do que todo mundo? Não é isso? Então, se eu sei mais do que todo mundo, quem diz o que é bom para o outro, sou eu. E aí eu quero agir no outro. Eu não faço aqui. O que é fruto do quê? Da permanente ilusão de que eu tenho controle sobre tudo. Eu tenho controle sobre tudo. Eu acredito nisso. Aí fica... Essa frase é importante. Ela manda a aula para mim, aí eu acho que eu sei mais do que ela, eu mudo tudo no lugar. Bota aí depois eu fico procurando os negócios. Aí, pessoal, essa frase é importantíssima para nós. Incomodou, doeu, leva que é seu. Essa é para anotar aí, tá, gente? Essa é para anotar no caderninho, antes de anotar as perguntas. Essa é para tatuar aqui, ó. Então, incomodou? O outro está fazendo alguma coisa, está te incomodando? Está doendo? Preste atenção. Até rima a frase, é para não esquecer. Incomodou, doeu, leva que é teu. E vê o que você vai fazer com isso. Tá? Perdão e cura das feridas versus os padrões emocionais. Emoções básicas do ser humano: alegria, raiva, tristeza e medo. Tá faltando uma aí, que é o nojo, mas a gente não colocou não, tá? Que é o quê? O nojo. O nojo. A gente só deixou essas 4. Vamos trabalhar essa, já tá bom. Já é bom. Vai por mim. As respostas comportamentais a elas é que definem a vivência saudável ou adoecida. Emoções, então, a alegria, quando ela é negada, vira apatia. Quando ela é exacerbada, vira euforia. O medo, quando ele é negado, vira confrontamento. O medo exacerbado vira pânico. A tristeza negada vira melancolia. A tristeza exacerbada se torna depressão. A raiva negada vira mágoa. E a exacerbada vira agressividade. Como a gente está falando bastante de mágoa, quanta raiva a gente não tem guardada por aí? A aula que vem é emoções e sentimentos. Tá bom. Vai trazer essas emoções à tona. Vai trazer. Acho que era uma dinâmica.
Dá para fazer. Fala o que quer. Aí a gente faz, sai todo mundo torto ali pela porta. Né? Sai nada. Aí você vai dizer assim para você faz a dinâmica no salão. Já falei que não é para mexer assim. É assim? É assim? Então aguenta o tranco, Por isso que ela não deixa, porque o suporte depois não tem. Aí eu vou atender sozinha no atendimento fraterno, né? Aí aparece lá 20 pessoas para atender. Vamos lá? Vai fazer? Ou vai deixar para a semana que vem? Não, semana que vem tem filme hoje. Ah, é? Então vou mandar. Semana que vem, emoções e sentimentos, a gente faz uma dinâmica. Faz, Então, falando de auto-perdão, quando fala de auto-perdão, não tem jeito, a gente precisa falar de culpa, né? Então, a culpa encontra-se esculpida nos alicerces do espírito e manifesta-se em expressão consciente ou através de complexos mecanismos de autopunição inconsciente. Suas raízes podem estar fixadas no pretérito, erros e crimes ocultos que não foram justiçados, ou em passado próximo, nas ações da extravagância ou da delinquência. Vocês conseguem rapidamente olhar algum mecanismo de autopunição que vocês têm? Todo mundo consegue? Todo mundo consegue identificar algum mecanismo de autopunição? O colega falou que rapidinho. Pô, eu aqui já pensei nos 3. Não pensou? É isso. Às vezes a gente nem está consciente desse mecanismo de autopunição, de autoboicote. Às vezes a gente nem está consciente e aí demora para identificar. E a gula? Pode ser. Cada um vai ver o seu, né? Em alguns momentos a gula pode estar aí. Pode sim. Que aí não é a gula, né? Tem a gula é só o reflexo. Existe alguma coisa lá atrás que faz com que você se comporte dessa forma. Eu vou dizer mais. Fica tão escondido que às vezes acontecem as coisas e a gente não sabe por que aconteceu e desvincula aquela situação do real. Porque a gente busca, gente, as situações a gente atrai com uma força impressionante. Está tudo no universo. Está tudo no universo. Aí eu estou fazendo alguma coisa que eu gosto, um esporte, alguma coisa, caio e quebro a perna. Pô, por que eu quebrei a perna? E a gente acha que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mas tem. Porque tudo está ligado. Não tem nada fora de contexto, pessoal. Quando a gente você está... Desculpa, é porque... Senão, quando você está sentindo aquela felicidade, cuidado, porque é ali que você aciona aquele mecanismo dizendo assim, opa, peraí, quem disse que eu posso ser feliz? Olha o nosso congresso. Quem falou que eu posso permitir que isso aconteça? Tem um monte de coisa lá atrás. E aí eu faço assim, puxo tudo. E vão acontecendo. Aí a vida fica empacada, não anda, não vai. Por que a vida está empacada? Por que tem um monte de coisa acontecendo ali para nada poder acontecer realmente? Por quê? O pai de vocês quer que vocês sejam infelizes? Não, né? Então, quem é que está fazendo isso acontecer? Quem é que não está permitindo? Sempre nós. Libera isso, né? Muitos processos de culpa têm origem na visão exagerada que se tem de si mesmo, que se cobra uma potência que ainda não tem, um estado de angelitude que ainda está longe de viver, mas que só chegará a alcançar no momento em que se amar como é e não na fantasia do que gostaria de ser. Não se amar porque não se atende às expectativas da família, da sociedade e da cultura. Olhar para o passado como um aprendizado. A forma como eu nomeio meu passado determina o meu presente. Pode fotografar, tá? Não se amar porque não se atende às expectativas da família. Olha aqui. O que o outro espera
de mim que eu ainda não posso fazer não pode me fazer culpado. Eu ainda não tenho, olha aqui, eu estou me cobrando de uma potência que eu ainda não tenho. Ainda não tenho estado de angelitude. Eu erro sim, e não consigo fazer isso da forma que o outro está querendo que eu faça. Se o outro se criou expectativas que não dizem respeito àquilo que eu posso fazer, o problema está com ele, gente. Se o outro se fez uma história na cabeça em cima daquilo que eu deveria estar ou como eu deveria me comportar, isso é problema do outro. Eu estou no meu caminho. E se vai ser difícil para mim, se eu resolver andar mais lento, mais rápido, aí isso é problema meu, diz respeito à minha responsabilidade. E aí o outro resolve não me perdoar por alguma coisa que eu não estou fazendo. Espera aí, vamos botar cada coisa no seu lugar. Porque aqui, isso aqui que está escrito é o maior empecilho para a gente não se auto-perdoar. Ainda tem uma questão relacionada à nossa própria doutrina. Se a gente não interpreta da maneira que precisa interpretar. A nossa doutrina diz que o nosso caminho é o da perfeição. Então, nós somos seres perfectíveis. Dentro dessa proposta, a gente pode se equivocar e querer ser perfeito a qualquer custo. E principalmente quem está aqui dentro, tá? Exatamente. Tome cuidado com isso. Porque muito cuidado com isso. Na medida em que eu quero ser perfeita a qualquer custo, eu já não estou no caminho mais da perfeição. Porque é uma coisa natural, é um processo de transformação que vai acontecendo comigo de forma natural. Não é uma coisa forçada. Não quer dizer que eu deva perder a vigilância. Mas isso aí também tem a ver, sabe com o quê? Com aquela perda de ilusão sobre a gente mesmo. Com essa desilusão que eu preciso ter para poder saber quem eu sou e caminhar. Eu não vou perguntar, não. Eu vou falar uma coisa. Aqui, frequentando aqui, eu aprendi isso. Que eu não sou perfeito, não vou ser perfeito agora. Tá? E lendo livros, eu li pessoas que tiveram 86 encarnações, ainda tenho muita coisa pela frente. Entendeu? 86? É pouco. Entendeu? Então, eu estou muito mais tranquilo em saber que vai vir muita coisa pela frente, entendeu? Quando eu faço alguma coisa errada, eu falo assim, na próxima eu conserto. Eu tenho muita coisa pela frente, desde que na próxima encarnação eu pago isso, entendeu? Olha só. Aí, tá vendo? Como é... Olha só, olhem para a palma da mão de vocês. Olhem para a palma da mão de vocês. As marcas são profundas ou leves? Leves? Então, talvez vocês tenham 86. A minha dizem que são 2.500. Já pensou 2.500 fazendo besteira? É muita coisa, né? Só fazendo autocura para você não se culpar, né? Olha só, pessoal. Agora, essas coisas... Deixa eu aproveitar um pouco dessa fala dele. Porque essas coisas têm um limite muito tênue entre o conformismo e esse processo de culpa. É tênue. Porque eu posso, de alguma maneira, se não, eu tenho sempre a oportunidade de recomeçar, tenho, porque a misericórdia divina está aí para permitir que isso aconteça. Só que tem um aspecto nessa história toda. Quanto mais eu acesso a informação, mais responsável eu me torno. Não é isso? Então, a gente pode se cristalizar na ideia de que não é ninguém. Então, eu fico naquilo que a gente já estudou aí um tempo atrás, nas aulas para trás, que é a monoideia. Fico preso àquilo e fico entendendo, não sou ninguém, não sou ninguém, não sou ninguém, e dali eu não saio. E esse processo me paralisa. Então, é preciso ter autoaceitação, autoamor e respeito próprio.
Então eu preciso ter esse respeito por mim mesma. Oi. Oi. Boa tarde. Boa tarde. A Denise falou que quando a gente está frequentando, assim, a gente sendo frequentadora da casa, a gente se torna um pouco mais exigente, né, Denise? Talvez. Realmente tem acontecido isso comigo mesmo, a ponto de eu chegar em casa de noite, do trabalho, e fazer uma lista do que eu fiz de certo, do que eu fiz de errado, do que eu posso melhorar, do que eu posso piorar. E eu falo, não, espera aí, também não é por aí. Então, não sei se é um momento do início, do fato de a gente estar aqui aprendendo, é muita informação, entendeu? É isso que eu queria registrar. Eu fico um pouco perdida nisso mesmo. Mas deixa eu te falar uma coisa. Não por acaso, claro, essa semana eu li uma página do Emmanuel, do livro Pão Nosso, que o último parágrafo dizia exatamente isso. Ao final do seu dia, avalie. Você ainda é o que gostaria de deixar de ser? Ou você já está fazendo alguma coisa para ser aquela criatura que você quer ser no futuro? Sem não precisa de repente ter um rol do que foi feito, mas fazer essa reflexão. Porque, olha só, gente, nós passamos pela vida, nessa correria que a gente tem, nessas atribulações, nessa vida que a gente está correndo de um lado para o outro, todo o tempo cheio de afazeres, você corre o risco de bater na cama, dormir ou até ter insônia, o que não significa dizer que você vai fazer a avaliação que você precisa. Então, tinha essa recomendação nesse texto que eu li do Emmanuel no livro Pão Nosso. Reflita. Você já está conseguindo deixar de ser o que você quer deixar de ser? E já está conseguindo fazer alguma coisa daquilo que você precisa reter para o futuro? São questões importantes, sim, para a nossa reflexão. Então, pessoal, Oi? 6 horas. Não, vai em frente. Não Ela falou para ir em frente, então tem bastante coisa ainda para falar. Não, tem mais um, dois. Ainda temos o vídeo. Tem esse, tem mais um. Dá sim, vai. Vai. Olha só, apesar de que nós temos tempo para fazer em 2 aulas, tá? Não, mas vai faltar só 2 slides. Então vamos. Não é isso, mas semana que vem é emoção. Olha só, pessoal. Emoções. Gente, olha só, emoção. Está aqui no livro, emoção. Vamos lá, então. Vamos fazer emoção. A gente precisa entender a diferença entre inveja, cobiça, ambição, para poder ter gratidão. Então, todos nós nos movimentamos com essas coisas. A gente dizer que não tem inveja, que não tem cobiça e que não tem ambição é uma ilusão a respeito de nós mesmos. Porque a gente não quer enxergar, porque lidar com isso, disseram para a gente que é muito feio. Se é muito feio, eu não tenho. Então, a gente precisa entender, para poder ter gratidão por aquilo que já conquistou e autoaceitação por aquilo que ainda não conseguiu fazer. Então, eu tenho sim, eu tenho inveja sim, eu tenho cobiça sim, e eu tenho ambição também. E aí a gente vai começar a entender, eu não posso fazer tudo, eu não sei tudo. Se não aceitar os meus limites, serei sempre infeliz pela comparação que eu faço da minha vida com a vida dos outros. O que fui, o que sou, o que quero ser. O perdão é o resgate de algo que já foi amor. Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Essa é uma das frases mais lindas de Chico Xavier. É a gente reconhecer que o passado é um aprendizado. E eu posso sempre retomar o caminho, se eu conseguir lidar com o que eu fui de maneira clara, objetiva, íntegra. Se eu consigo olhar para quem eu sou. Quem eu sou hoje? O que eu ainda não sou capaz de fazer, mas o que eu já sou capaz de fazer também. Quais foram as minhas conquistas?
e eu quero me tornar. O que eu quero me tornar? Nós estamos num processo, ao longo desse curso, que é de autocura. Então, o que eu quero que esta autocura faça? Ou o que eu vou fazer com esse curso de autocura na minha vida? E aí, sabemos que temos, sim, a oportunidade de recomeçar sempre. A cura da alma dá-se necessariamente pelo abandono do papel de vítima da vida, com o ser assumindo suas escolhas, interesses, desejos, vontades. O Evangelho é uma mensagem de esperança profunda no poder pessoal do homem. Jesus afirmou: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Uma passagem do Evangelho de Mateus. Então vamos ver o vídeo. Depois você... né? Vamos ver o vídeo. Não, agora não bota o vídeo. Não, semana que vem a gente começa com Senão a gente usa, é melhor, gente. Olha só, diário. Tenho mágoas? Faço algum contato com elas? Quais respostas comportamentais tenho tido em relação às minhas emoções mais básicas? Essa segunda pergunta tem a ver com o slide que fala da tristeza, da alegria, da raiva e do medo, e que fala da negação e de quando ela é exacerbada. Lembra daquele slide? Que diz quando eu nego e quando eu exacerbo as emoções básicas. Então, essa questão é essa. Quais as respostas que eu dou? Eu estou para negação ou eu estou para exacerbação? Onde é que eu estou em relação a isso? Como entendo os meus processos de culpa? Quais são as culpas? Como eu lido com isso? Será que eu já estou trabalhando e entendendo esses processos? Para quem chegou essa semana, essas são perguntas que a gente faz todo final da aula, para que durante a semana a gente possa se perguntar e deixar vir, porque no primeiro momento a gente nunca responde o que realmente é. Então, são perguntas de exercício mesmo durante a semana. Ok? Vamos, pessoal de meditação? O perdão divino dulcifica-me, acalma-me, dá-me dimensão do poder terapêutico do amor. Passo a ver o mundo e as pessoas de maneira diferente, correta, positivamente. Supero os ressentimentos que me martirizavam. Começo a mover-me sem as algemas que me prendiam ao passado. Recupero a alegria de viver e ser natural, amando todos com ternura, mesmo aqueles que não me correspondem ao sentimento de afetividade. Tudo agora está bem comigo, porque eu estou de bem com a vida. Que bom, Senhor. Que bom que é sentir-te em nós, através desta força que tem tanto poder de mudar a nossa visão sobre os outros e sobre nós mesmos. Que essa cobrança, Senhor, que esse juiz cruel que temos dentro de nós, possa ficar um pouco mais quieto, a fim de permitir que a gente possa olhar mais uns para os outros com benevolência, com a gratidão e com o amor que tanto falamos em ter. Então, Senhor, que cada um de nós durante essa semana possa fazer as suas reflexões sobre o perdão e principalmente sobre o auto-perdão.
que é tão necessário para que tudo isso possa realmente acontecer. Agradecemos a Tua presença, Jesus, assim como de todos os nossos irmãos e da nossa querida veneranda, que nos abençoa, nos direciona e tanto tem nos ensinado. Obrigado, Senhor. Fica com a gente. Graças a Deus. Graças a Deus. Tchau, gente. Obrigada, Obrigada. gente. Boa semana. Até quinta.